Eu vou me apresentar aqui primeiro, né? Boa tarde a todos. Sou o Pedro Poças, trabalho com o André Dias, que é conselheiro da ERJ. Ele é quem ia fazer essa live hoje, mas teve um problema de saúde, então pediu que eu representasse aqui. Estou com a Gisela, que trabalha comigo aqui na área também, que vai auxiliar aqui ao longo da live. A gente ia falar de propaganda partidária, né? Mas a gente trouxe aqui uma introdução, falando um pouquinho da diferença entre a propaganda partidária e a propaganda eleitoral. Eu vou começar aqui com vocês, vamos para o próximo slide. Assim. Então, vamos lá. Ambas são veiculadas gratuitamente no rádio e na televisão, mas têm conteúdos e objetivos distintos e regras específicas, né? Então, a propaganda partidária, ela tem a finalidade de divulgar a ideologia do partido, né, os programas e os projetos dos partidos políticos e buscar novas afiliações. Enquanto a eleitoral é conquistar o voto do eleitor, né, influenciando no projeto de decisão do eleitorado, divulgando o currículo dos candidatos, né, suas realizações e apresentando seus planos de governo. A propaganda partidária, né, a gente está falando agora do período de exibição. A partidária é transmitida todos os anos, independente de realização de eleição. E, porém, em anos eleitorais, o material produzido pelos partidos só pode ser exibido no primeiro semestre. Então, a partir do segundo semestre, a propaganda partidária ela não pode ser veiculada. Enquanto a propaganda eleitoral é exibida nos anos eleitorais, né? Transmitida em bloco, também inserções, que são aquelas mais curtas. Em 2002, aconteceu entre 26 e 29 de setembro, né, no primeiro turno, de 7 e 28 de outubro no segundo turno. A partidária ela é exibida em inserções de, no máximo, 30 segundos, limites diários de inserções são 10, e aí essa parte é importante, respeitando o limite mínimo de intervalo entre elas, que é de 10 minutos, né? Ou seja, então você não pode colocar uma na sequência da outra, né? Tem que ter 10 minutos de intervalo entre as inserções. E aqui estão as estaduais, elas são as segundas, quartas e sextas, e as nacionais, terças, quintas e sábados. Então tem os horários também, né, pré-definidos já, que são 3 inserções entre as 19h30 e 20h30, que totalizam 1 minuto e meio. 3 inserções entre as 20h30 e 21h30, também, né, totalizando 1 minuto e 30 segundos, e 4 inserções entre 21h30 e 22h30, e aí esse é o bloco maior, né, com 2 minutos. A eleitoral foi segunda a sábado, né, das 7 da manhã a meio-dia e 25, em rádio, das 13 às 20h55, na televisão. Foi geralmente segunda a domingo, né, de 5 da manhã à meia-noite, ao longo da programação normal das emissoras. Agora a gente vai focar um pouquinho na propaganda partidária. A gente vai falar aqui sobre a legislação aplicável, né, falar um pouquinho sobre ela, o fluxo de inserção, possibilidade de flexibilização da regra, regionalização do conteúdo, vedação à censura prévia, substituição de mídia, vinculação da programação normal, tempo de armazenamento da mídia, recursos de acessibilidade, utilização indevida do conteúdo das emissoras e a compensação fiscal. A legislação é o artigo 50A, AD, né, da Lei 14.291, de 3 de janeiro de 2022, que deu a nova redação à Lei 9.096 de 95 e resolução do TSE 23.679 de 2022. Esse aqui é o fluxo de inserção, né? A gente, numa live anterior, quando a gente falou de propaganda eleitoral, a gente já mostrou esse fluxo. Na verdade, essa introduçãozinha aqui a gente já tinha passado, mas vamos passar. Eu vou abrir cada uma dessas etapas aqui do fluxo, né? O requerimento, a decisão, a reserva de espaço, o credenciamento, depois o recebimento de mídia e a entrega de mídia. E aí aqui um pouquinho o que é isso, né? O requerimento é o partido político, ele faz o requerimento da inserção da propaganda partidária. Depois tem que ter o deferimento do pedido pela Justiça Eleitoral. E a reserva de espaço, né? O partido tem que comunicar às emissoras com uma antecedência de 7 dias da data
designada para a primeira veiculação, né? Então, é sempre 7 dias antes da data em da data específica do espaço que ele conseguiu lá no pedido, né? Então, interesse em efetuar a reserva, ele tem que botar aqui, seu interesse em efetuar a reserva de espaço, de exibir a propaganda partidária. Essa comunicação deverá ser acompanhada da cópia integral da decisão, né? Aquela decisão que é o passo 2 do fluxo, ou da certidão do julgamento, né? Bem como do respectivo mapa de mídia. Nesse momento, o partido tem que informar também as emissoras o endereço eletrônico por meio do qual poderá ser contatado e os dados das pessoas credenciadas para a entrega da mídia. Então, o partido ele vai eleger uma pessoa que vai ser responsável por entregar essa mídia e vai fornecer um endereço eletrônico pelo qual essa pessoa vai encaminhar essa mídia e é quem vai manter contato com a emissora. Parte 4, a gente tem o credenciamento, né? As emissoras deverão ainda fornecer à Justiça Eleitoral e aos partidos políticos seus telefones, endereços, inclusive eletrônico, e nome das pessoas responsáveis pelo recebimento das mídias. Porque na emissora também terá essa pessoa que ficará responsável por isso, então é só ela que vai receber esse material, então a emissora também tem que informar a Justiça Eleitoral e aos partidos quem é essa pessoa e os contatos. E aqui agora o 5º passo, recebimento da mídia. No prazo de 2 dias é contada a comunicação acima referida, cada emissora deverá informar o partido político, por meio de endereço eletrônico, por este indicado, a tecnologia compatível, as especificações técnicas e a forma de recebimento das mídias, se física ou digital, né, conforme lei. E o passo 6 é a entrega da mídia. As mídias serão entregas pelos partidos políticos às emissoras somente em dias úteis, com antecedência mínima de 48 horas do início da transmissão. Então, se um partido político quiser entregar com 24 horas de antecedência, a emissora pode se recusar a receber, porque ele tem que entregar isso com, no mínimo, 48 horas. E aí, aqui um alerta que essa possibilidade de flexibilização da regra naquela questão da programação, né, das emissoras. Então, no caso de comprovada a impossibilidade da interrupção da programação normal da emissora, entre 19h30 e 22h30, né, como naquelas hipóteses de transmissão de evento esportivo, ou uma cobertura jornalística, né, algum programa que ele não possa ser interrompido, né, como Voz do Brasil e outras coisas, as emissoras poderão requerer à presidência do tribunal competente a prorrogação do horário de exibição das inserções de propaganda eleitoral até a meia-noite. Então, ela vai conseguir, né? Se ela comprovar que ela não consegue interromper a programação para efetuar aquela inserção, ela entra com pedido e aí ela vai informar a Justiça Eleitoral que não consegue, e a Justiça Eleitoral vai provavelmente, né, deferir isso, mas ela vai ter que fazer essa inserção até a meia-noite. Isso não pode passar, né, para o dia seguinte, né? Isso. Vamos lá. Regionalização. O partido ele também pode pedir para que essa mídia seja inserida de forma regionalizada. Então, ele também tem um prazo mínimo de 7 dias da data designada para a veiculação, para informar o eventual interesse na regionalização desse conteúdo. Né? Esses prazos são muito importantes, a gente tem que ficar atentos, porque se o partido tentar com um prazo menor do que o que a lei obriga, as emissoras podem se recusar. Vedação à censura prévia. As inserções serão elaboradas sob responsabilidade dos partidos, não estando sujeitas à análise de conteúdo e censura prévia pelas emissoras. Então, quem vai fazer essa análise é o partido. A emissora não é obrigada a analisar o conteúdo antes de veicular e verificar se tem alguma falha, algum erro, né? Se aparece alguém que não pode, enfim, qualquer coisa. Isso cabe ao partido político. E cabe à Justiça Eleitoral o controle sobre eventuais novas inserções entregues pelos partidos com o mesmo conteúdo irregular. Justiça Eleitoral ou outros partidos também que fiscalizam, né, e acabam enviando pedido para a Justiça Eleitoral para que ela reveja aquele conteúdo. Mas isso a gente tem que deixar claro que as emissoras não têm essa responsabilidade. E a substituição de mídia. Caso a Justiça Eleitoral proíba a veiculação de determinada inserção, fica assegurado aos partidos políticos o uso do tempo com outra inserção, indicada entre aquelas já entregues à emissora ou a substituição da mídia até o prazo de 24 horas antes do horário da transmissão. Então, o que é isso aqui? O partido ele ganhou aquele tempo,
aquele tempo é dele, né? Ele teve a decisão, mas houve algum problema com a mídia que ele entregou. Ele pode pedir para a emissora utilizar uma outra mídia já entregue, ou ele pode entregar uma mídia nova. E aí aqui o prazo já muda. A gente antes falou em 48 horas. Agora, quando ele vai entregar uma mídia nova, nessa situação de substituição, aí sim ele tem um prazo de 24 horas. Ele consegue ter um prazo, né, mais próximo da hora da inserção, mas específico para esse caso de substituição de mídia, tá? É uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade, como disse a Gisela. Exatamente. Porque a gente pode se confundir, o partido de repente fala, tem 24 horas. Não, você tem 24 horas para substituir, né? No caso da entrega normal, são 48 horas. A veiculação da programação normal. As emissoras estão desobrigadas de transmitir inserções que não observem as condições dispostas na lei, ou caso os partidos não entreguem qualquer mídia. Nessas hipóteses, o tempo correspondente poderá ser preenchido com a programação normal ou com programação comercial dispensada à comunicação e justiça eleitoral. Então, caso o partido não entregue, né, ele tenha o direito de utilizar aquele espaço, mas ele não entregou uma mídia, né, ou enfim, entregou uma mídia errada e que ele não pode ser veiculada, a emissora ela pode utilizar esse tempo para veicular a programação normal dela ou com uma propaganda comercial, como ela desejar, e sem a necessidade, né, como está aqui, dispensada a comunicação à justiça eleitoral. Ela não tem obrigação de comunicar à justiça eleitoral. Pedro, Diga. eu pedi só um instante. Quem está com o microfone aberto, por gentileza, fecha, porque está causando interferência. Claudete, fecha o seu microfone, por gentileza. Pode prosseguir, Pedro. Tá. E o tempo de armazenamento de mídia, né? Quanto tempo as emissoras têm que guardar esse material? As mídias de até 1 kW deverão ser conservadas pelo prazo de 20 dias após transmitidas pelas emissoras. E as mídias maiores pelo prazo de 30 dias, podendo ser requisitadas, inclusive em procedimento de produção antecipada de prova, para instruir ações judiciais cabíveis. É porque é acima de 1 kW, né? Isso, então tudo que é acima de 1 kW, ela tem um prazo maior de 30 dias. Então é importante que as emissoras elas guardem esse material. Aqui a gente não vai falar de punição nem nada, mas é importante porque pode ter um processo, né? Pode ser usado como prova por um processo, então a justiça pode requerer esse material e é bom que as emissoras tenham isso guardado e se atentem a esses prazos. Os recursos de acessibilidade, né? A inclusão dos recursos de acessibilidade nas inserções da propaganda partidária, elas são de responsabilidade dos partidos políticos, né? Então, se vai botar, se tem closed caption, né? Todos esses recursos de acessibilidade, o partido político ele tem que enviar esse material já com esses recursos, isso não é responsabilidade também das emissoras. A utilização indevida de conteúdo das emissoras. É ilícita a veiculação de propaganda partidária que se utilize de criação intelectual sem autorização do titular, devendo ser ponderado o interesse legítimo do partido na divulgação de fatos públicos que envolvam seus filiados. Mas, de novo, isso não é de responsabilidade, né, da emissora. O tribunal, né, eleitoral, ele fiscaliza, então, caso aconteça, né, pode ser solicitado que essa mídia não seja mais veiculada, mas a emissora ela não tem responsabilidade quanto a isso, tá? Isso é uma responsabilidade dos partidos políticos. A compensação fiscal. E aí tem a Lei 14.291 de 22, que restabeleceu a propaganda gratuita dos partidos políticos na rádio e na televisão, que havia sido extinto na reforma eleitoral de 2017, né? E garantida assim a compensação fiscal às emissoras de rádio e televisão que exibirem a propaganda partidária gratuita. É importante esse pedaço que, além disso, estabelece que as emissoras que não exibirem as inserções partidárias, elas perdem o direito à compensação fiscal, ficando ainda obrigadas a ressarcir o partido político lesado. Então, isso é um ponto importante, né? Caso a emissora não né, faça a exibição da mídia, né, já dentro do trâmite todo certinho, né? Se ela não veicular. Se ela não veicular, né, todos os passos aconteceram né, da forma correta, né, os prazos foram atendidos e a emissora não veicular, ela
pode ser obrigado a ressarcir o partido político. Nessas, E perde o direito à compensação fiscal. Isso, e perde Uhum. direito à compensação fiscal. Uhum. Essa contrapartida fiscal serão financiados pelo fundo partidário. Então, aqui a gente explanou um pouquinho, encerrou, a gente está aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Essa parte da compensação fiscal, ela tem vários pormenores, né, que a gente não trouxe aqui, mas é interessante que cada emissora dê uma olhada para saber como é calculado esse valor, né, e de acordo também com, né, cada empresa, né, uma empresa é lucro presumido, outra é lucro real, outra é uma empresa no simples, então cada um tem uma regra, é bom que as emissoras também se atentem a isso e busquem, mas essa informação é uma informação mais técnica, né, mais contábil, então é importante que exista essa conversa das emissoras com, né, com a parte contábil dela para entender como funciona, porque cada uma é de uma forma diferente, tá? Então a gente trouxe, na verdade, aqui um pouco, né, do que é, né, as leis, né, até porque é interessante que deem uma olhada nessas leis, porque as regras também estão lá, né, falando, né, como cada empresa, dependendo do porte, da forma como ela declara seu imposto, ela deve proceder, e também sobre esses cálculos, né, porque tem uma tabela com valores, né, enfim, então é importante que as emissoras também acompanhem essa lei. Oi, posso fazer uma pergunta aí, Pedro? Claro, Edson, Edson, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo bem, certo, cara. Edson. Então, Pedro, um fato importante que eu estou entrando atrasado, peço desculpa a todos que eu estava em outro contato, a respeito de essa fiscalização do que foi irradiado ou não. É importante manter o dedo duro durante o período de lei das emissoras, por quê? Para fiscalizar se a emissora que recebeu todo o material dentro dos trâmites todos, ela irradiou ou não. O dedo duro que é aquela censura que nós temos que fazer todas as emissoras. Então, a gente pode até apresentar uma solicitação de compensação fiscal, mas esse dedo duro tem que amparar por isso. Porque não ter irradiado e a gente pedir essa compensação é um erro que já aconteceu algumas vezes. Ah, sim, é o que Não pode acontecer. Existe uma fiscalização em cima se a emissora irradiou ou não. Ainda mais com esses sistemas que hoje tem do partido contratar empresas para fazer um monitoramento através de internet. Uhum. Claro, a gente sabe que isso Muito aconteceu importante recentemente, isso. né? Uma discussão sobre quantidade né, de mídia veiculada, né? É importante, com certeza. Por isso Eu que a gostaria, gente... Pedro, desculpe, eu gostaria de propor aqui uma dinâmica para que a gente possa, talvez, não ter muitas interrupções. Desculpe-me, tá, Edson? Nada, o Wagner, na verdade, a gente já chegou ao fim aqui da apresentação e na Já? verdade, já... Que eu ia porque, na verdade, o próximo slide era o obrigado aqui, eu parei e abri para perguntas. ok. Que eu ia propor exatamente isso, que deixasse você fazer todas as apresentações e as dúvidas fossem, enfim, Eu posso até voltar, se for o sinalizadas caso, os após a slides. tua fala. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre algum tema específico ali, a gente pode voltar e falar um pouquinho mais, se for o caso. Mas isso que o Edson falou é importante, era exatamente sobre a compensação fiscal, né? E aconteceu recentemente. E a gente sabe que aconteceu recentemente nessa última eleição, né? Um questionamento sobre a quantidade, né, vinculada, enfim, né? E tem, na verdade, a rádio, né, ou a emissora de TV que não veicular, ela perde esse direito, né? Então, acho que é isso que o Edson está querendo alertar aqui. Eu estive dentro do TSE, por causa de rádio TRE, que foi feito há muitos anos atrás pela ERJ, eu estou dentro desse processo desde a criação desse produto, e eu observei a importância do dedo duro da emissora. Por quê? Porque essas empresas que monitoram as emissoras, nós, pela internet, eu já vi rádio apresentar o argumento de que eu não vendo espaço na internet, eu só vendo no ar. O que está na internet é outra programação. Isso dá um conflito danado lá na frente. Foi apresentado uma vez à Casas Bahia um argumento de que vocês me monitoraram pela internet, mas eu não vendi nada a vocês pela internet.
Então, a emissora pode até dizer, vocês me monitoraram a propaganda eleitoral pela internet. Mas na internet é uma coisa e no ar é outra. Isso é gravíssimo. Tem, é tem, gravíssimo. tem emissora que veicula uma programação, às vezes, pela internet, continua, né? Voz do Brasil, por exemplo, não faz pela internet. Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, Exato. eu costumo assistir o Pânico, né? Vou dar um exemplo. O Pânico no rádio, quando é transmitido em rede, é uma coisa, pela internet continua um outro, o assunto continua, então aquilo que está ali na internet é o que não entra nas redes, que a cabeça de rede não manda. Então está acontecendo isso que o Boy falou, realmente, o que veicula na internet, em algumas emissoras fazem Isso. essa divisão. É Deixa eu rádio só e televisão, colocar. né? Eu entendi o que Edson está falando, porque se a rádio tem um canal via streaming, né, também, ou a Sim. própria emissora de televisão, e ela veicular ali, aquilo não é considerado, né? A não O ser que ela nosso tenha veiculado comprovante, também na TV. o nosso comprovante é o dedo duro da rádio. Isso, Esse É isso. o comprovante oficial da emissora. o Eu vou na rádio, colocar lá maravilha. dentro aí, porque meu irmão Rômulo falou aí, o Boy. O meu nome é Boy, tá? O apelido é Edson. Tá certo. Deixamos de uma forma meio informal, né? É intimidade, né? Mas tá tudo O certo. rádio é isso. O rádio é isso. Mas a gente fala do dedo duro, né, em períodos eleitorais, mas a importância do dedo duro é o tempo inteiro, porque eu já vi muita emissora ter problemas aí na hora da fiscalização, porque o dedo duro não funcionou em determinado horário, determinado dia, ou cortou, teve um corte. Então, independente de período eleitoral ou não, a pessoa tem que estar... Comprovante nosso É o dedo duro. Com certeza. Quando a Anatel pedir a gravação, eu quero saber o que foi veiculado nessas 24 horas agora. Aí, então, realmente tem que ficar... Esse é um ponto importante que o Edson colocou aí. Com certeza, Edson. Muito bem lembrado. É o que você vai conseguir usar para comprovar, né? Até para poder fazer o cálculo, né, do tempo que você de fato veiculou, né? Porque pode ter ocorrido algum problema ou outro e não ter veiculado. Pode ser Pode alegado. acontecer. Esses escritórios podem alegar. A emissora não tocou tudo. Opa, está aqui, toquei sim. Eu entro com o meu dedo duro. Aí eu comprovo Não, com se eu toquei certeza. ou não. Com certeza, Edson. Obrigado aí pela lembrança. Vamos continuando. Enfim, chegamos em compensação. Alguém tem mais alguma dúvida sobre algum detalhe? Edson, eu vou voltar um pouquinho aqui, já que você falou que chegou depois, a gente passou aqui um pouco pelo fluxo, né, da inserção, né? Requerimento, decisão, reserva de espaço, credenciamento, recebimento e entrega de mídia. E eu explodi cada uma dessas etapas aqui para a gente, né, entender um pouco e frisar um pouquinho essas datas, né? Como a reserva de espaço, né? Antecedência mínima de 7 dias da data designada para primeira veiculação, né? Que é importante, né? A gente está falando, tem que seguir a data. Se o partido quiser entregar com um tempo menor, a emissora ela pode se recusar, né, a receber. Da mesma forma aqui na parte do recebimento de mídia, né? O prazo são 2 dias a contar da comunicação acima referida, né? Quando a gente fala aqui desse passo anterior. E também, da mesma forma, a emissora pode se recusar a receber, né, caso o partido queira entregar com 24 horas, salvo aquela situação da substituição de mídia, onde, nesse caso específico da substituição, quando, né, ocorrer algum problema na mídia que ele entregou anteriormente, dentro do prazo, né, aí sim, para substituir aquela mídia, ele tem 24 horas, né, mas isso se ele já tiver uma mídia entregue dentro do prazo, certo? Então, a única exceção é nesse caso de substituição de mídia, né? É porque a gente sabe na última live, falando de eleitoral, todo mundo ficou muito preocupado. Pô, mas eu posso recusar? Pode recusar. Se o partido não entregar dentro do prazo, você tem todo o direito de recusar. Mas eu, por essa experiência de rádio TRE, eu sou muito a favor de ser uma parceria e ser maleável em alguns momentos. Na Rádio TRE, quando eu estava funcionando nos prédios do Rio de Janeiro, Rádio Nacional, sempre foi Rádio Nacional. O que acontecia? Um partido tinha que entregar a mídia até às 17 horas, supondo, ou 16 horas, que era o horário mais correto. Uhum.
Eu pedi à minha turma de operadores que estava fazendo aquela recepção ali, para quê? Pô, chegou a 16h10, vamos aceitar, porque a gente tem que entender um trânsito ali atrás, e a gente ficando bem com os partidos, ficando bem com o TRE, é muito importante para todo mundo essa sintonia. Ela é Com muito certeza, importante. Edson, Eu vou eu dar um concordo. outro exemplo. Mas isso assim, é só deixar, é um caso, é um caso a caso, né? As Eu vou pessoas dar vão um exemplo. analisar, né? Nós, radiodifusores, tivemos falhas terríveis nesse horário eleitoral que passou, do ano que passou, desse último horário eleitoral. Tivemos falhas nossas. Não recebemos nenhuma punição pelo entendimento dessa parceria. Sim. Isso é muito importante ser mantido, porque a falha existe dos dois lados. Existe Então, essa possibilidade, né, de uma conversa entre emissora e partido político, né? Desde que o não, tribunal seja também informado, né? desde que o TRE seja informado, pelo amor de Isso, Deus, não faça isso. nenhuma conversa fora desse acordo, Paralela, pelo exatamente. Isso é amor de Deus, não importante, faça. Mas essa sintonia é muito importante. Isso pode acontecer, de fato, Edson. A gente, na Muito. verdade, nem é porque esse assunto é porque a gente acha que abre, às vezes, abre muito e as pessoas começam, Não, né? não vamos fora da lei, não. É isso, Mas mas é o que você está falando. vamos compreender alguns pequenos deslizes, essas coisinhas É podem isso, pode acontecer acontecer de fato, é uma conversa entre a emissora e o partido, né? Mas o tribunal ele precisa ser com o informado TRE de sendo tudo isso, informado de tudo, exatamente. tudo. Exatamente. Vale muito a pena. Perfeito. Bem Eu fiquei lembrado. com muito receio esse ano, muito receio de punições que poderiam vir. E o meu sonho, com tudo isso que aconteceu esse ano, é um dia mostrar para a Justiça Eleitoral que não estão mais preocupados com a propaganda eleitoral no rádio. Os partidos não estão mais. No interior do estado, que é meu caso, foram pouquíssimas as emissoras que receberam material. Nem a fiscalização está acontecendo do que foi errado, que o operador apertou uma tecla, entrou a programação normal, nem isso aconteceu. Então, esse esvaziamento para o rádio, de um horário que está sendo ocupado de 7 a 7h20, de 12 a 12h20, ele não existe mais, para o rádio vai ser muito bom, até mesmo em diluir isso em spot. Porque tivemos muitas falhas nossas, tivemos muitas falhas dos partidos que não entregaram material, dos partidos que não entregaram materiais, e isso não foi observado. Passou pela primeira vez a gente Passou, né? foi embora. Isso mostra que aquele interesse muito grande da propaganda eleitoral no rádio não está sendo tão observado. É verdade, um ponto Isso é uma de coisa observação. que eu botei aí. Vamos que vamos. Legal, Edson. E aí falamos aqui, né, da entrega de mídia também, né, que é o prazo de 48 horas de antecedência do início da transmissão. E aí a possibilidade de flexibilização, né, a gente está falando também quando existir alguma programação normal, né, como transmissão de evento esportivo, né, desportiva, cobertura jornalística ao vivo, né, ou Voz do Brasil, a emissora pode requerer à presidência do tribunal competente a prorrogação do horário da inserção, né, que irá até a meia-noite, né? Então, ela precisa, dentro daquele mesmo dia, ela até pode, né, com a autorização do tribunal, estender o horário até a meia-noite no máximo, né, daquele mesmo dia, né? Não pode jogar para o dia seguinte. Mas isso pode acontecer. Então, eu não sei muito bem se está sendo feito isso via... para as emissoras menores via ERJ, né, o Rômulo e Wagner, ou é a Abert, né? Eu não sei como as emissoras têm feito isso, mas eu acho que a ERJ tem ajudado, né, quando elas precisam desse requerimento. Sim, o que for de necessidade do associado, a gente procura atender, documentação, orientação. A gente sempre lembra ao radiodifusor, vocês, alguns até deixam para as últimas horas para resolverem questões, né, que estão acontecendo dentro da emissora. Né? Procurem a ERJ, a gente está ali à disposição para isso, para poder atendê-los, tentar resolver o mais rápido possível, para que não fiquem dúvidas, não haja problemas. Exatamente, Rômulo.
E aí aqui a gente vai falando um pouquinho de regionalização, né? Não sei se o Edson já conseguiu acompanhar essa parte aqui, aí prazo mínimo também de 7 dias, né? Da data designada para a veiculação para o partido informar eventual interesse na regionalização do conteúdo, né? Ele pode pedir que esse conteúdo seja regionalizado, né? Então, ele também tem que seguir o mesmo prazo de 7 dias. E aí, vedação à censura prévia, inserção será elaborada sob responsabilidade do partido, isso aqui a gente está falando, né? Quem tem que analisar o conteúdo da mídia é o partido e a fiscalização. Não cabe às emissoras de rádio e televisão, né, essa censura. Então, né, porque eu lembro que da última live também, todo mundo perguntou, estava muito preocupado, né? Pô, vai ter alguma penalidade? A gente que tem que avaliar, olhar, isso seria uma loucura, né? Se cada emissora tivesse que analisar mídia a mídia dos partidos, só ia fazer isso. Então, deixar claro que essa responsabilidade não é da emissora, né, de rádio e TV, essa responsabilidade é do partido e da fiscalização, que é a Justiça Eleitoral, né? E aqui é aquele caso da substituição de mídia, né? Caso tenha algum problema, a Justiça Eleitoral proíba a veiculação de determinada mídia. O partido pode pedir que seja substituído por uma mídia já entregue anteriormente, né? Dentro do prazo, claro, para a emissora, ou ele pode substituir, e aí sim ele tem aquele prazo reduzido de 24 horas. Aí sim ele consegue esse prazo aí mais curto para entregar uma nova mídia. Talvez você vá ainda aí, a respeito do cabeça de cada mídia, o que é preciso constar como claquete de cada mídia para o rádio. Na eleição, a legislação, não sei se mudou esse ano, a legislação diz que é obrigada a ter a claquete informando tempo, informando o título da matéria e partido, data de veiculação, na claquete, não só na folha de encaminhamento. Isso sumiu nessa eleição agora. Na última. Na última. Até presidência não estava tendo. Lá no TSE, não estava tendo. Só existia um partido entregando completo com claquete. Então, isso tem que constar em cada material que é entregue à emissora. Além Sim. da folha de encaminhamento com essas informações, é necessário que no disquinho, na mídia, no e-mail, na matéria, no formato que for, venha a claquete, informando título, secundagem e dia de irradiação. Beleza. Para facilitar o controle, né? E você A conseguir única coisa identificar que- quem é quem, né? A única coisa que a emissora pode questionar é qualidade. Ó, isso aqui não dá audível. Você me manda tocar desse formato que está assim mesmo, Sim. rateando, papá, aí o partido vai informar na hora. É a única censura que cabe à emissora, é isso, não é censura. Cabe informar ao partido que enviou a qualidade daquele material. Para que Claro, também porque no a emissora não seja futuro, punida. o partido pode até questionar se foi de fato a mídia ou se na hora foi algum Isso problema aí, da isso emissora, aí, né? isso Então a aí. emissora, claro, tem que ter esse cuidado para não ser penalizada lá na Eu acho frente. que a lei eleitoral para o rádio, para a televisão, ela é linda, ela é muito perfeita, maravilhosa. Basta ter um entendimento muito lógico das coisas, sabe? E não dar privilégio, escolher, ver o que está certo e o que não está errado. Eu acho que ela é muito bem feita para nós, radiodifusores. Cabe a gente saber interpretá-la legal. Então, essa parte de claquete é importantíssima. A para gente aquele eu vou até operador dar que vai ouvir. uma estudada aqui, Edson, interessante que você falou, porque assim, se for obrigado, né, se a lei obriga que venha com a claquete, então isso quer dizer que a mídia, se chegar sem a claquete, ela não veio dentro das condições dispostas na lei. Então, Não, né? não Isso vem, quer, né? não Então, vem. assim, a emissora tem até o direito de dizer, olha, eu não vou veicular porque você não me enviou completo, como a Não lei posso define. receber, Você não pode nem receber, exatamente, não nem posso veicular, receber você não também. pode nem receber, Porque exatamente. a lei diz ali que, no momento da entrega, é obrigado a ser ouvida na presença dos dois para saber se está certinho. Hoje em dia está sendo por e-mail, né? Então, a gente tem que ter até o retorno para o partido ser dentro do horário estabelecido na lei. E se for Sim. após, o partido pode apresentar,
mandou após. É isso, o retorno veio depois, né, no horário, eu não vi, não Pois é. tinha ninguém, ninguém recebeu. Também complica. Então, na última eleição, constava a obrigatoriedade da claquete. Eu não sei se teve alguma mudança da eleição presidencial para essa próxima. Isso é uma determinação também que eu nunca vi TRE mudar. Eu já vi TRE mudar horários de entrega, mas essa da claquete, nunca vi o TRE mudar isso baseado no TSE. Eu acredito que não tenha mudado também não, porque a gente fez até um documento da última vez, né, comparando a lei anterior com a mudança com essa lei nova. Então, agora a gente... Mas eu vou até olhar isso com mais calma e profundidade para entender, e aí a gente até dá um retorno depois, qualquer coisa, até prepara um materialzinho específico com esses detalhes que são bem importantes que você trouxe, Edson. Porque, na verdade, isso é coisa muito do dia a dia, né, da prática, né? Vocês que estão aí, né, vivem isso, né? Então, observam muito mais isso, que são detalhes super importantes, né? É uma radiodifusão muito antiga a minha. Então, nós recebemos muita castração no passado e vocês, jovens, ainda não passaram por isso, da fiscalização tão rigorosa, tão rigor como era antigamente. Então, eu temo por qualquer tipo de erro. Sabe? A gente agora está entrando por uma eleição municipal. O radiodifusor precisa entender que quem vai ditar as regras no final de tudo é o TRE da sua cidade. Isso. A juíza TRE de Três Rios, que é a minha cidade, vai se reunir com o TRE do Rio de Janeiro e dali vão sair normas e ela vai ponderar no TRE do Rio de Janeiro, olha, eu preciso fazer disso, para poder chegar numa situação melhor para todo mundo. Então, aquela base de sempre que está sendo utilizada, olha, o horário é de 7 a 7h20, 12 a 12h20, tantos spots para cada partido. O que muda é essa variação de spot. Mas parte de entrega de material, essas coisas todas, até mesmo da juíza local. Olha, eu quero uma emissora geradora, ou não quero uma geradora, eu quero que todas gerem, cada um o seu. Até isso eles têm determinação, eles podem determinar que seja feito. Claro, claro, Geralmente é um pleito das emissoras, né, por uma questão operacional. O partido entende. É isso. É melhor para ele. Imagina, para o partido é muito melhor eu entregar um disco de programa com uma emissora só do que fazer várias cópias e entregar para cada um. Exatamente. Mas quem isso vai mais a palavra final... A ERJ, esse pool que se faz, isso é uma conquista ERJ para poder, junto com o TRE, me lembro até, junto com o desembargador Buentes, na época, deve ter sido em 98, por aí, quando se deu início a esse tipo de pool. Isso é muito importante. Então, depois vocês venham observar a respeito da claquete. Na eleição presidencial, foi colocada a obrigatoriedade de claquete. Em federal, presidencial, senadores e governadores. Perfeito. Como essa apresentação vai ficar gravada, né, e o Rômulo vai subir isso para o YouTube daqui a um tempo, a gente, quando colocar o link lá, de repente a gente consegue, né, no próprio chat ali, né, como é que, não sei, Rômulo, se é possível a gente colocar algumas informações e fixar isso no chat, quando a pessoa for acessar o vídeo do YouTube, ou a gente colocar uma descrição ali, ou mais algum detalhamento dessa informação, será que é possível? Na descrição do vídeo, ou abaixo? Ou, na verdade, a gente pode também sugerir a quem tenha uma dúvida, para a gente poder deixar assim, direcionar, mandar pelos e-mails, falar assim, olha, ficou alguma dúvida, tem alguma necessidade de informação, nos pergunte por e-mail. A gente deixa o e-mail disponível, que é o de secretaria, aerj@gmail.com. O associado, ele vai, olha, eu tenho uma dúvida com relação a esse assunto que vocês levantaram durante aqui a live. Fica mais fácil da gente responder, perfeito, né? Vai ser uma coisa direcional, e a live vai estar disponível no YouTube, no site, e, Pedro, essa apresentação também vai estar disponível para compartilhar com os associados, não é isso? Sim, vou enviar para vocês ao final aqui. Ótimo. Mas eu acho, Rômulo, eu acho que o Pedro está, na verdade, sinalizando o seguinte, se há alguma possibilidade
de essas dúvidas que estão sendo sinalizadas aí pelo Edson, de elas serem incorporadas enfim, ou a apresentação, ou assim, ter algo à parte quando da subida, quando do upload para o YouTube. A apresentação, de repente, era exatamente isso, Wagner. Mas, assim, como você agora falou da apresentação, eu posso, de repente, até criar aqui um slide novo com esse detalhe que o Edson falou, porque é importante. Uhum. Assim, é detalhe, mas faz toda a diferença, né, Edson? Então, Esse vídeo aqui, a gente vai dar uma olhadinha completo. aqui. E aí, talvez eu possa incluir, de repente, um slide aqui na apresentação. Não vai ficar aqui no vídeo, né? Porque a gente não vai ter como fazer isso, mas na apresentação, quando a gente compartilhar esse material aqui, de repente eu consigo incluir um slidezinho criando essa observação aí com relação à claquete, esses detalhes levantados pelo Edson. Até porque o vídeo, esse pedaço, essa parte aqui dos questionamentos, também vai estar no YouTube. Então, a vantagem de estar na plataforma é que pode ir e voltar a qualquer momento para poder, né, sanar, assim, ou acrescentar algo mais, vamos dizer assim. Perfeito. Sanar a dúvida ou acrescentar, entendeu? Tá ótimo. E há dúvidas quanto a critérios de divisão de tempo entre partidos? Alguém tem dúvidas quanto a isso, não? Porque lá no site do... Bom, eu vou só aqui complementar, tá? Me permitam aí. Eles sinalizam que os partidos que elegeram mais de 20 deputados federais terão direito a 20 minutos semestrais para inserções de programas de 30 segundos nas redes nacionais e estaduais. Já as legendas que conseguiram entre 10 e 20 deputados eleitos poderão utilizar 10 minutos por semestre para inserções de 30 segundos cada uma, tanto nas emissoras nacionais quanto nas estaduais. Enquanto as bancadas compostas por até 9 parlamentares terão 5 minutos semestrais para exibição federal e estadual do conteúdo partidário. Eu acho que talvez depois também seria interessante, né, Pedro? Wagner, porque, na verdade, essa informação ela é válida, mas, assim, as emissoras elas não têm que se preocupar com isso, né? Quem vai Não, ficar não, é atento... só uma complementação. Com certeza. Claro, com certeza, mas é só para, assim, porque de repente o pessoal se assusta, caramba, agora eu vou ter que saber quantas cadeiras e vou ter que ver... Não. É só para deixar claro que, assim, né, o tribunal, né, quando o partido faz, né, o pedido lá, ele avalia tudo isso, né, quantas cadeiras e qual o tempo cada partido vai ter. A informação é ótima, né, para a gente saber, porque é importante, a gente que está no meio, a gente tem que, de fato, né, estar ciente dessa informação, mas as emissoras não precisam, né, se preocupar em fazer esse tipo de avaliação. Nós temos as nossas obrigações e o tribunal também tem as obrigações. Tem as deles, exatamente. Toda essa planilha de irradiação, o tribunal tem que passar para nós radiodifusores até 24 horas antes, eles têm o direito a fazer isso, mas tem que passar, porque existe o sistema do tribunal que faz o cálculo partidário de cada um e até aquilo que sobra, ele faz um sorteio entre todos eles, para ver quem fica com um pouquinho mais. E até a ordem, né? Também, né? Até a ordem que vai ser divulgada, escala horária, faixa horária, daquelas 4 horários que são, isso tudo é por conta do tribunal. Passou um assunto rápido aí, gente, deixa eu só colocar radiodifusor, por favor. Cabe ao TRE determinar se o horário vai ser preenchido de 20 minutos ou não. Não podemos dizer que a propaganda eleitoral gerada só veio de 18 minutos e a gente preencher os outros 2 com a nossa programação. Não podemos. O TRE é que vai dizer se os partidos não enviaram a propaganda eleitoral no tempo certo de 20 minutos, a emissora pode entrar com a propaganda dela. Ou então, se os partidos não enviaram a propaganda eleitoral para o período de 20 minutos, as emissoras são obrigadas a colocar os spots do TRE, que faz campanha eleitoral. Vote nulo, vote branco, vote que for. Aqueles spots que eles entregam de 15, 30 segundos, alguns até de 5 para poder fazer. O partido tem direito a 3 minutos, mandou 2,50, o TRE cabe informar que pode colar um no outro, ou esses 7 segundos que faltam entre uma peça do TRE.
Isso tudo cabe ao TRE informar para a gente. Nós não fazemos por conta própria. Eu vi muito questionamento de emissoras de rádio na última eleição. Ah, mas só mandaram 18 minutos de propaganda eleitoral. O que está na ata? A ata está dizendo que é para fazer o quê? A ata está dizendo, está mostrando o que é. Ali tem, não falta nada naquela ata. A ata desse ano veio dizendo: entre com a propaganda eleitoral, que são os spots que o TSE forneceu. Então, a gente tem que entrar com isso. A gente não pode entrar com a nossa programação, não. Porque senão dá um furo geral para quem está gerando isso, que a CBN é rede, que a Band é rede, que a outra é rede. Isso explode, dá um problema danado se a gente não fizer esses 20 minutos. Então, é importante o radiodifusor passar para a sua equipe. Veja o que está na ata, porque já teve atas onde o TRE liberou. Ah, não, terminou 18, pode terminar 18. Nessa agora não foi. 18 tinha que ir a 20, vai até 20 para tocar. Isso é uma coisa imprescindível para o radiodifusor. Porque teve emissoras da capital, porque a gente no interior, a gente fica até assim, eu tenho uns radiodifusores que até acham bacana. Pô, entrou aqui o prefixo da Tupi, da Globo, a gente fica até todo metido. Mas na capital, tocar na CBN, prefixo da um Band, problema sério. tá um baralho que é Esse vazamento. brincadeira. Então, os cronômetros, relógios, contagem no início, atenção, emissoras, isso também nós falhamos esse ano. Dentro de tantos segundos começa a geração da propaganda eleitoral, coisas que competem a gente, para a gente fazer nosso trabalho bonito, gostoso. Pô. E é muito simples, cara. A propaganda eleitoral, por exemplo, todos os operadores montam ela, chega para a gente até as 16. Copiar MP3, colar, parará, comprimir, cortar. A gente faz em 1h20. Eu acho até que a emissora geradora poderia encaminhar para todo mundo um e-mail ali com ela própria, mas isso é evoluído demais para a radiodifusão, ainda é evoluído demais para a radiodifusão, não dá. Mas poderia ir o e-mail já com um programa pronto de 20 minutos para todo mundo tocar. Olha que bonito que ia ser. Como funcionava o perfil da Rádio TRE no passado. Era assim. Então, muita atenção nesse período que é estipulado para o horário eleitoral gratuito. Ele é de 20 minutos. Só muda se tiver uma autorização do TRE. De outra maneira, não muda. Edson, perfeito, cara. Perfeita observação. A gente estava olhando, de fato, ainda exige a claquete, tá? Eu posso incluir aqui como uma observação, de repente eu faço um quadrinho. Artigo 13 da resolução. Artigo 13, a linha B da resolução. Peraí. Olha, resolução 23679 de 2022, no seu artigo 13, deixa eu pegar aqui a linha. No seu artigo 13, diz o seguinte: as inserções serão entregues pelos partidos políticos às emissoras em dias úteis, com antecedência mínima de 48 horas do início da transmissão. Aí, parágrafo 1º fala: as mídias entregues às emissoras deverão, a linha B, no caso de inserção a ser veiculada na televisão, incluir a claquete, no qual deverão estar registradas as informações exigidas pela Agência Nacional do Cinema, as quais não serão veiculadas ou computadas no tempo reservado para propaganda partidária. Então, aqui a resolução, artigo 13, parágrafo 1º, a linha B exige a inclusão da claquete. Tá, Edson? Só para responder aquela dúvida que a gente ficou. Existe isso. E esse termo que você usou aí, às vezes, confunde alguns operadores, tá? Elas não serão incluídas dentro do tamanho do spot. A Isso. gente recebe a claquete. O spot tem 30, é isso que toca. Esquece a claquete. Porque tem uns que juntam. Ah, veio com 37. Pô, 37 foi claquete, gente. Esquece, joga para Talvez o próprio partido, Edson, ele também não entenda muito bem, por isso, às vezes, vem com menos. É porque demais. ele pega a claquete e aí eles deixam fechar É 30 com a demais. O claquete. não E aí, entendimento. Partidos, chame alguém de rádio, de televisão para fazer a mídia de vocês. Sim. Chamem para ficar muito bom. Vai ficar mais fácil. é isso. Perfeito.
Mas eu vou colocar na apresentação como um quadrinho ali, uma observação, lembrando da claquete e até essa parte que a Gisela falou também do tempo ali, que isso é A importante. Gisela falou em TV, tá, Gisela? Mas o rádio é a em mesma televisão. coisa. O da TV é obrigado a ter Ancine, por causa dos direitos. Isso. Mas Sim. o rádio é obrigado a ter puramente a claquete, porque nós não temos órgão regulador dessas gravações. Perfeito. Pessoal, eu acho que se tiver alguém tiver mais alguma dúvida, o Edson também quiser. Pô, Edson, super parceiro, né, Edson? Ajudou aqui, Estamos em colocou casa. informações super importantes aqui. Na próxima, eu vou até te consultar um pouquinho. O Rômulo já é cabeça preta, o Rômulo conhece o negócio. Ah, legal, gente. Então é isso, olha. Se alguém tiver mais Enciclopédico, alguma né, o pergunta, Edson? a gente também... Gostar muito disso, cara. É o que eu falei agora há pouco, a lei eleitoral é muito bonita para o rádio e para a televisão. Basta ser compreendida. Ela é gostosa, cara, trabalhar, entendeu? Eu parei de fazer a Rádio TRE, porque um dia eu pedi ao desembargador, que estava presente numa reunião, eu falei para ele, olha, a Rádio TRE não pode funcionar sem uma verba para a gente comprar um móvel. Ele olhou para trás e falou, se você falar de dinheiro aqui comigo, eu mando te prender. Acabou a Rádio TRE naquele dia, chega. Isso, não há problema, né? Porra, não posso ter esse problema, não. E sempre foi tudo doado pelas emissoras. Cada um de nós doava a mesa, as dependências, o A equipamento, tudo. Mas um dia ele quis falar isso para mim, tchau, pô, agora se vira. E tá gostoso também do jeito que está sendo feito por e-mail, tá? Tá bacana. Eles só precisam, os partidos, colocarem pessoas que entendam do negócio. Verdade. Você falou a coisa certa. Bom, pessoal, acho que encerramos por aqui, né? Como o Rômulo falou, se alguém tiver mais alguma dúvida também, né? Os canais da ERJ estão aí, a gente está à disposição, né? Vamos responder, tirar todas essas dúvidas. Estamos juntos, obrigado pela participação e até a próxima.